tarde, amigos. Nós estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização social aqui na 104.5 Rádio Com. Nós começamos mais uma vez a falar sobre o nosso tema favorito e principal do objetivo desse espaço, que é responsabilidade social. É muito bom estar de volta. Semana passada eu não pude estar aqui, né? E estava com bastante saudade desse espaço aqui que já faz parte do nosso cotidiano, todas as quintas-feiras a partir da 1h30, sempre trazendo os nossos exemplos, né, de trabalhos de responsabilidade social aqui do nosso município e também da região, sempre que possível. Dando então, inicialmente, boa tarde aos componentes da mesa. Dina Bandeira, boa tarde. Boa tarde, Rui, bem-vindo a esse espaço aqui que faz com que os ouvintes, né, acostumem, né, com a tua voz. Esse aqui espaço é teu, né? Que bom que tu voltou, que bom que também tu teve a oportunidade de dar uma saída, né? Isso sempre faz bem, né? Muito boa tarde. Legal. Diná, tem muitas novidades. Ontem teve reunião com o prefeito, né, Diná? Isso é muito bom. Isso é sinal que nós estamos sendo vistos, né? A nossa comunidade aqui, já estamos nos inteirando juntamente com as autoridades, tentando levar a nossa voz, né? A voz das comunidades aqui do nosso município. Boa tarde, Pedro das Neves, nosso jornalista de plantão. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Diná. Boa tarde, nossa convidada de hoje. Prazer estar aqui com os ouvintes. Estamos ao vivo na Rádio Com, no nosso site também, www.radiocom.org.br. Estamos também nas nossas redes sociais. Então, temos nosso Facebook, facebook.com/Coep Pelotas, e temos também nosso blog, que você pode acompanhar as nossas movimentações, nossas notícias, atividades, que é o coeppelotas.blogspot.com.br. Quem quiser participar aqui da Rádio Com é só fazer pelo 3222-1571. Legal. E hoje nós temos um assunto muito bacana, né, de uma instituição que faz um trabalho muito bacana no nosso município, que é o Instituto São Benedito, né? Está com a gente aqui a Rosiméria Costa Tavares, que já falo com ela. Antes a gente vai dar um pequeno histórico, né, para ajudar um pouco sobre a questão do Instituto São Benedito, que é uma obra centenária de assistência social desde 1901, que foi fundada pela Luciana Lealdina de Araújo. E então, ela era uma mulher negra, né, filha de mãe escrava, dotada de grande sensibilidade para com os pobres. Chegando a Pelotas, deparou-se com a realidade de meninas negras e órfãs desamparadas, não aceitas em outras instituições. Sentiu-se motivada a fundar o Asilo São Benedito para acolher essas meninas, né? O Instituto São Benedito continua fiel ao seu objetivo fundacional, atendendo crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, palavrinha difícil, né? Oriundas da periferia da cidade. O Instituto oferece orientação educacional e formação, além de alimentação e lazer. Tudo isso contribui para que as crianças e adolescentes tenham mais dignidade e vida. As irmãs do Imaculado Conceição de Maria, convictas desta causa, assumem a parte pedagógica dessa instituição, juntamente com uma diretoria leiga que cuida da manutenção da mesma. A missão é promover educação e formação integral com base nos princípios evangélicos, defendendo e promovendo a vida, a inclusão social e o exercício da cidadania em vista de uma sociedade mais humana. E aí, com esse conceito aqui do Instituto São Benedito, nós abrimos o nosso bate-papo com a coordenadora pedagógica Rosiméria Costa Tavares. Muito boa tarde, Rosiméria. Boa tarde. Rosiméria, que nós conhecemos essa semana, né, numa visita lá na Embrapa com as crianças. Gostaram as crianças da visita? As crianças adoraram, porque a gente estava montando um projeto, alimentação saudável, e a gente quis colocar a realidade para a realidade delas, né, o que passa no dia a dia. Então, todo o conteúdo da sala de aula, a gente quis pôr em prática, para elas vivenciarem como uma planta cresce, como se alimenta, uma alimentação saudável. Então, a gente até agradece a parceria que teve lá com a Embrapa, com o Diário Popular, que a gente faz parte do projeto deles, do Pé na Escola. E isso daí está nos ajudando bastante. Não só nesse projeto, como a gente também trabalha o jornal Diário Popular dentro da escola com as meninas, e dali a gente tira as notícias e leva para a realidade. A gente traz pessoas de fora, por exemplo, esse tempo
a gente fez um trabalho sobre o escotismo, que saiu no Diário Popular. E aí a gente trouxe os escoteiros lá nas escolas para elas verem como é o trabalho dos escoteiros. Isso aí foi muito gratificante para elas. Esse trabalho ser reconhecido também, claro, né, para elas. Aproveitar o parênteses aí, já passar a bola para a Diná, para ela contar, né, essa possibilidade que existe das escolas visitarem a Embrapa, né. É claro que em alguns períodos não tem muita coisa para ver, né, e como é uma instituição de pesquisa, as crianças não podem visitar certos locais que são restritos, como os laboratórios e tal, até porque não tem muita atração para a criança, né. O período mais interessante seria agora outubro, novembro, né, Diná, mas a Embrapa está aberta, ela que faz parte do Embrapa Escola, né. É que faz parte do alinhamento da responsabilidade social, a interação das empresas, né, com a sociedade, com a comunidade. Então, o programa Embrapa Escola, que eu já tenho colocado aqui para os ouvintes em vários outros programas, ele tem o objetivo de abrir realmente as portas da empresa Embrapa, uma empresa de pesquisa, né, que tem uma experiência única, né? Na verdade, nós temos uma única empresa de pesquisa no Brasil, que é a Embrapa, não tem outra. Ela tem várias outras unidades descentralizadas, né? Mas ela é uma única empresa. Então, sempre tem curiosidades, tem informações, né, que com certeza despertam o interesse da juventude. Então, desde 2009, nós coordenamos este programa aqui na Embrapa Clima Temperado, ali na BR-392, e nós disponibilizamos os 3 espaços físicos que a empresa tem, ali na BR-392, no quilômetro 78, mas além tem a estação Cascata, estação experimental Cascata, que também tem um outro tipo de trabalho, é uma outra geografia, é um outro espaço também importante assim que os jovens conheçam, e a estação experimental Terras Baixas, que fica junto ao campus da Universidade Federal de Pelotas, ali no Capão do Leão. Então, lá tem os animais, que a gente também, geralmente, quando a gente leva as crianças ali, a visita se torna uma festa. É muito bom, assim, pra gente, porque é um aprendizado. A gente meio que conversamos várias vezes, né, Rosemary, por e-mail, até adequar, né, porque tem que atender a demanda da escola, do departamento pedagógico da escola, e o que a gente tem. Então, a gente tem que fechar entre o que se tem, os espaços, como o Rui disse, nem sempre mas a própria natureza que se tem na volta já é um espaço de construção, né, educativo, ali, aquela interação, aquele movimento delas ali com o campo, próximo dos plantios, isso já faz parte do processo que a gente quer estar construindo no programa Embrapa Escola. Rosemary, então vamos falar um pouco então sobre a instituição, né? Sim. São Benedito. Sim. Conta pra gente da história, como é que funciona, como é que a população tem acesso. Bom, o Instituto São Benedito, ele surgiu desde 1901, através da Luciana de Araújo. Ela abriu aquela instituição, claro que não era naquele prédio, era em outro local. E aí, depois, aos poucos, ela conseguiu, com o pessoal da sociedade, a doação daquele terreno. E aí, aquela escola foi aberta mais para pegar meninas de cor negras, que antigamente elas eram muito excluídas da sociedade. E desde então, ela foi por aí que começou a história do São Benedito. E depois, com o tempo, teve um período que foi particular, mas nunca deixou de lado aquela parte da filantropia, né? Sempre com umas meninas pobres na história. E agora, nesse momento, a gente atende só meninas carentes, vindas da periferia da escola, a partir dos 6 anos de idade para o 1º ano, e elas ficam lá até o 5º ano. Como elas chegam na escola? A gente faz uma entrevista agora em outubro, lá pelo dia 20 de outubro. A assistente social visita a família, e depois daquela visita, a assistente social, lá, a equipe pedagógica, a gente faz uma análise para ver quem realmente precisa estar lá na escola, porque a gente avalia assim, se os pais estão trabalhando, como elas vão ficar lá, se precisam de vale transporte para se dirigir ao local. A maioria das nossas crianças são navegantes. E lá, no primeiro momento, assim, no turno da manhã é de 1º ano ao 5º ano, é ensino regular, né?
E à tarde elas fazem oficinas pedagógicas. Nessas oficinas pedagógicas tem balé, musicoterapia, elas têm aula de vídeo, tem o grupo do 5º ano, elas vão participar no IFSU, elas participam já do projeto de informática. E todas as terças-feiras. É um projeto de parceria. Bacana. E a professora do balé é voluntária também. E os professores que a nossa escola tem são todos cedidos do município. Sabe, Rui, quando eu estive pela primeira vez lá no São Benedito, foi o ano passado, na ocasião da premiação da irmã Assunta, que foi nosso prêmio Betinho, 2011, né? 2012 foi o Capone, 2011 foi a irmã Assunta. E eu cheguei assim, estava esperando ser atendida e fiquei lendo, assim, eu particularmente me emocionei quando li a história, porque junto com essa história ali na entrada, no hall de entrada da escola, tem a foto, né, de uma mulher negra, com aquelas crianças também, né, negras, né, assim, na volta, e aquilo meio que me emocionou. Eu fiquei pensando nisso, e a gente meio que viaja, assim, no passado, né, imagina, tínhamos já uma escola no município de Pelotas que só abrigava crianças de cor clara, né? E aí as negras não eram aceitas nessa outra escola. E aí, então, por iniciativa, né, dessa pessoa caridosa, assim, começou se ter uma escola também para crianças, mas também aceitando as crianças negras. Aí ela se tornou com essa característica. Então, isso é emocionante. Na verdade, hoje, ainda se tem, né? Lamentavelmente, tu não tem essa nomenclatura na proposta de criação das escolas, mas as escolas da periferia, tu tenhas também esse diferencial, né? Que acaba sendo a maioria negros, a maioria em situação de vulnerabilidade social mais empobrecido. Esse não mudou muito, né, Luciana? Queria que tu me ajudasse a fazer essa reflexão. Não mudou muito ainda, a gente tem espaços ainda característicos para crianças vulneráveis e para crianças negras, para crianças brancas e para crianças com mais condições. E isso não é só uma questão de função de tempo, né? Porque a gente, isso aí é na época, isso aconteceu em 1901. Mas a gente tem essa realidade ainda, não é? Com certeza. Tanto é que a gente vê lá na escola, né? E a maioria, a gente aceita tudo quanto é tipo de criança, né? Mas eu não sei, a característica da escola, a maioria são crianças negras ainda. E para ver que a gente faz o levantamento e a gente vê ali que são as crianças mais pobres ainda, são as mais excluídas da sociedade, né? E a gente lá na escola também tem um grande trabalho das Irmãs Imaculado Coração de Maria, que elas ajudam, dão apoio para a família, assim, são umas mães para aquelas pessoas lá. Assim, até na alimentação, quando muitas não têm condições em casa, a gente ajuda também. O Instituto é sustentado basicamente por quem? É por uma diretoria leiga e, assim, por alguns sócios que querem ficar sócios lá das nossas escolas, ajudam. Mas são um mínimo. O mínimo lá da mensalidade é R$10. Legal. É interessante, né? Porque o Colégio Pelotense, a gente vê a história também, ele foi fundado pelo pessoal ali da... Como é que é aquele grupo organizado que me fugiu o nome ali na Andrade Neves, ali os... Mas o Pelotense é municipal, né? É municipal. Eu não lembro o nome, mas também me parece que esses grupos de uma determinada época, né? Hoje nós temos leis, né, que favorecem mais especificamente esse tipo de trabalho de responsabilidade social. Mas nessa época, principalmente qual é o nome dela? Da Luciana, né? É que a gente vê a importância dessas pessoas para a história, porque não existia, né, o porquê fazer isso, né? Ou a pessoa fazia porque realmente queria rejeitar uma criança, né? Caridosa, da cor. Né? Mas hoje eu vejo uma coisa também, né, Rosemary, que é a questão da família, né? Hoje nós temos esse problemaço aí, né? A gente viu na visita das crianças, a gente nota quando visita esses lugares, da carência afetiva que existe dentro desses grupos, né? E isso é mais um problema para vocês, né? Muito, também. Assim, às vezes elas vêm tão carentes, assim, pode até notar, quando a gente sai em algum lugar com elas se abraçam com as pessoas, assim. Falta ainda nas famílias trabalhar um pouco,
Porque a educação de uma criança, até no afetivo, assim, a família tem que trabalhar junto com a escola, né? Não é só chegar lá e a gente tem que fazer ela se transformar numa criança, assim, perfeita. Não, a gente tem que ter parceria com a família e a escola junta. Assim, ó, há quantos anos trabalha lá com educação? Na parte pedagógica desde 2010. 2010. Não faz tanto tempo assim, mas o que tu nota em relação ao comportamental, assim, né? Das crianças, da família, como é que vem se desenvolvendo isso? O que vocês estão planejando na questão educacional, mudar ou não, né? O que dá certo, escola, o que não dá? Eu não sei do meio de onde elas vêm, que elas chegam assim muito revoltadas, assim, as brigas delas, né? E lá, com o apoio das irmãs, a gente tenta fazer um trabalho, a gente reflete com elas, olha, faz as coisas certas, assim, sabe? E a gente tenta passar o melhor para elas, a gente reflete, elas têm horário de celebração na capela, os professores falam muitas vezes sobre assim, educação, como deve ser tratada uma criança, com os pais, a gente faz palestra com os pais também. E além disso, vocês tinham, agora não tem mais talvez aquele no turno inverso, né? Cursos para adolescentes não tem mais lá, né? Não temos mais. Como é quando vocês chamam, preparam alguma atividade que envolve os pais, como é que é a recepção? Eles participam em massa, é uma meia dúzia? Como é que se dá? Não, eles participam porque um dos critérios na entrevista é que eles têm que participar das nossas reuniões, porque senão não adianta a gente trabalhar sozinho, né? E eles estão sempre participando das reuniões, a gente faz uma lista de presenças, estão sempre presentes. E a questão do Bolsa Família, por exemplo, eu até cheguei a conversar com a irmã, né? Isso aumentou a procura, vamos dizer assim, a frequência das crianças? Aumentou, porque no Bolsa Família a gente sempre, através de um programa que eles nos passam, a gente coloca lá a frequência e infrequência das meninas. Elas não podem ter mais de 3 faltas durante o mês, e senão elas acabam perdendo a Bolsa Família. Então, aumentou a frequência delas na escola, com certeza. Uns chamam de um programa, vamos dizer assim, caça-votos, né? Mas de repente... um pouco ajudou. Um pouco ajuda, né? Porque a gente não tem noção, às vezes, né? Do pra que elas significa para eles, bom né? aquele salário. A gente sabe que é pouca dinheiro, coisa, né? Mas é um dinheirinho a mais para elas. Mas tem que manter os filhos na escola. É que, como todo programa, como todas as políticas públicas, tem as suas vantagens e desvantagens. Sim. E para o Brasil... mesmo que a gente não goste de falar, assim, o Bolsa Família ele fez diferença. Ele está fazendo diferença. E principalmente para esse público que realmente precisa, que são mulheres que moram em periferia e que são negras. Inclusive, ontem saiu uma reportagem, daqui a pouco eu vou pedir para o Pedro pegar ali para a internet, para a gente poder estar passando para os ouvintes, que a grande maioria das mulheres, né, que são do Bolsa Família, das pessoas que estão no Bolsa Família, o cadastro, ele é de mulheres e mulheres negras. Tem um percentual que foi divulgado ontem, daqui a pouco a gente pode passar para os ouvintes. Então, realmente tem que ter essas políticas, né? Pois é, lá na nossa escola tem umas mães que nos falam que a maioria, uma só vive do Bolsa Família, até conseguir um emprego. Nossa. Com certeza. E uma coisa também, né, Rosemary, é que a gente estava conversando essa semana lá na Embrapa, sobre a questão da gente ter um conhecimento presencial das situações, né? Uma coisa é eu falar sobre a questão racial dos negros e eu não ser negro, né? Outra coisa é eu ter uma percepção não racista sendo branco, é complicado, sem saber como é que é a situação que eles vivem, né? Outra coisa é a gente vivenciar também essa questão escolar, né, desse tipo de público, sem ter um conhecimento, um perfil lá no bairro, né, da situação real que essas crianças enfrentam, né? Vocês têm esse conhecimento, porque, por exemplo, tu vai para a escola, né? Vocês já falaram que trabalham com os pais com relação a isso. E a gente aprende toda uma questão de como proceder em situações ambientais, por exemplo, né? Sim. E aí ele retorna para o seu lar e a situação é completamente diferente. E o trabalho que vocês têm lá, de repente, às vezes é perdido, né? Mas acho que pode ser complementar na medida que tu faz depois uma reunião com os pais, aborda de repente o mesmo tema, porque é um trabalho de processo, né, Rui? Porque isso aí é educação, né? Então
às vezes não é de imediato que a gente vê o resultado, leva Sim. um tempo ainda, né? Claro. Agora eu queria voltar com aquelas... naquele aspecto quando ela falou dos sócios para a Escola São Benedito, né? R$10. Então, qualquer cidadão que está nos ouvindo pode ir na escola, se cadastrar, se associar e contribuir com R$10 por mês para a escola. Aí entrar em contato lá na tesouraria e aí eles dão um cadastro, eles preenchem um cadastro e aí no mínimo é uns R$10 por mês. Aí vamos pedir aí pro pessoal aí apoiar a escola. Quantas meninas a gente tem hoje lá, 90 Rosemary? meninas. 90. Isso. 90 meninas que estão que vão para lá, que fazem todas as refeições. E com esse recurso também a escola pode oportunizar mais oficinas, né? Com certeza. E vocês todas estão falando, por exemplo, também tu é ligada à rede municipal? Não, tu é professora? eu sou lá da escola mesmo. Só eu como que contratada, Você é porque única. eles não têm condições, né? A gente só Claro. espera do município nos ajudar com a cedência de professores. E agora uma professora entrou tá de licença, a outra entrou na aposentadoria e aí a gente está folga de 2 professores. na nossa Então, se escola. tivesse mais recursos, era a oportunidade de estar inserindo outras pedagogas, né, outros Com professores. Nós estamos falando de uma instituição que tem história, né? A gente é só dar uma passadinha ali para visitar, não é isso, Rosemary? Aham. As pessoas Conhecer podem lá o nosso comprovar, né? trabalho. Tem a irmã Julieta, que é diretora. Aham. É um amor, irmã. A Julieta foi aquela que Foi. foi ontem, né? Ela esteve junto com as crianças na Embraponte, foi bem, bem legal. Assim, ó, e vocês não fazem campanhas, assim, vocês não aproveitam A o gente Diário faz- Popular, que é parceiro, para Não, fazer a gente, campanhas? assim, faz almoços, bingos, porque tem um grupo de apoio lá na nossa instituição. Então, elas fazem almoços, bingos, para a gente arrecadar mais um pouco de dinheiro para a instituição. Tá bem. Então, eu acho que a gente vai deixar de novo o telefone de contato, né, Rosemary, para as pessoas que quiserem conhecer e ajudar, né, essa instituição. Pode deixar para nós aí. O telefone lá do Instituto é 32 22 38 31. E também tem o nosso Facebook, é Instituto São Benedito, que se as pessoas quiserem conhecer o nosso trabalho, tá todo ali, ele, Legal. tá? Prazer ter Obrigada. vocês aqui. A gente espera a outra turma semana que vem vai lá na Isso, Embrapa vai de novo. o 3º e o 5º ano, quarta-feira. Bacana. A gente todas as 90, né, meninas Ir lá conhecer matriculadas na escola vão ir na Embrapa. Então a gente agitar lá as massas. fizemos em etapa, né? Porque a Rosemary queria levar as 90 ao mesmo tempo. Então Maravilha. imagina, as 90 correndo naquele campo, nós não íamos nunca mais, né? Tá bem. Então já, Conseguir segurá-las. beleza, então. Nós vamos para o intervalo, que já está presente com a gente aqui. Daqui a pouquinho ele já fala com a gente, o Gilberto Stanieski, o nosso consultor aqui, né? Olha só, nosso consultor para assuntos advocatícios, vamos dizer assim. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois dos apoios culturais. Só os caras são igual, tudo. Boa tarde, ouvintes. Estamos de volta com o nosso programa aqui, a Rede Coep de Mobilização Social. Estamos agora com o nosso amigo Gilberto Stanieski. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom? Gilberto, com os seus conhecimentos jurídicos, vai ajudar a gente a conversar sobre um assunto delicado, um assunto que fala a respeito da dignidade humana, um assunto que tu trabalha bastante, e é a questão do assédio moral e o sexual no trabalho. Eu tenho aqui uma cartilha elaborada pela Subcomissão de Gênero, com participação da Comissão de Ética do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa cartilha diz o seguinte: o assédio moral é um sofrimento solitário que faz mal à saúde do corpo e da alma. São atos cruéis e desumanos que caracterizam uma atitude violenta e sem ética nas relações de trabalho praticada por um ou mais chefes contra os seus subordinados. Trata-se da exposição de trabalhadores e trabalhadoras a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função. É o que chamamos de violência moral. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom. Não necessariamente tem conotação sexual, né? Qualquer coisa que tentar contra a dignidade ou a integridade psíquica, né, ou física da pessoa, Sim.
já se caracteriza assédio moral, né? Uma das coisas importantes também para se caracterizar o assédio moral é que ele ocorra de forma repetitiva, né, e prolongada, né? Sim, sim. Diz aqui que normalmente o objetivo do agressor é desestabilizar emocionalmente e profissionalmente a vítima, ou às vezes livrar-se da vítima, forçá-la a pedir demissão ou a demiti-lo. Isso é... Como que a pessoa reage a uma situação como essa, Gilberto? Que tipo de direito ela pode procurar? Como é que a lei protege ela? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é falar, né? É procurar ajuda. Procurar se o médico, o atendimento médico, às vezes se for uma empresa, por exemplo, né? E expor a situação ao médico, ou expor a situação ao assistente social, ou psicólogo, né? Sim. E expor, a primeira coisa eu acho que é expor a situação para alguém, para tomar as devidas providências, tinha me fugido da palavra. Eu acho... Falar sobre a humilhação sofrida, né, buscar apoio nos familiares. E não pode falar. Às vezes, Gilberto, a pessoa que sofre violência moral, ela não se dá conta, né, que está sofrendo um assédio, né, moral. E isso, às vezes, num comentário. Pô, mas tu deixa a pessoa fazer isso contigo? Né? Às vezes, um pequeno comentário de alguém que não conhece aquela rotina, porque, às vezes, que fica tão corriqueiro, né, a violência tão corriqueira, que a pessoa meio que se habitua, né? Todo dia tu é chamado, aquela pessoa te chama com aquele apelido que é pejorativo, que te ofende e tu não te dá conta. Ah, não, mas é sempre assim, o cara sempre me chamou assim. E aí, quando a pessoa se dá conta, né, isso já se passou alguns anos. Então, ela tem que parar, refletir sobre aquela situação e buscar provas, buscar testemunhas, né, de que aquele fato o incomoda, né? Não é bem assim? Tu não acha que... Sim. Dificilmente que grande, pelo menos sobre a minha percepção, tu vai te dar conta que aquilo, é uma violência moral. Porque a gente fala muito do assédio sexual, porque ele é mais assim, né, declarado, mais direto. E o assédio moral não, ele é às vezes entre linhas, né, entre palavras, entre determinadas atitudes. Sim, pelo que eu andava lendo, se confunde até um pouco com o bullying, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu trouxe aqui um dos casos levados ao tribunal, né? Que o empregado ele sofria exposição humilhante e vexatória, colocado em ociosidade, tá? Em local inadequado, e ele era apelidado pejorativamente de aquário. Ele era isolado do grupo, Isso, era isso? E ele já tinha o apelido de javali, né? O javali, mas na real era entre parênteses que queria dizer já vale alguma coisa, né? Então, é uma coisa que tem... Eu trouxe umas características aqui, eu coloco aqui. Por exemplo, um raio-x da violência moral, né? Uma pesquisa de uma professora, Margarida Barreto, para vocês terem uma ideia, ela consultou 42 mil trabalhadores em todo o nosso país. E 1/4 deles diz ter passado por algum tipo de humilhação ou situação vexatória. E aí tem mais uns dados, assim, né? Quando acontece o assédio moral? 50% em várias vezes por semana. 27% uma vez por semana, 14% uma vez por mês e 9% raramente.
quem pratica 90% é o chefe. 6% chefes e colegas, 2,5% os colegas e 1,5% subordinado contra o chefe, né? E o resultado disso, que isso tem consequências graves para certas pessoas mais fracas, né, ou desprevenidas, né? 82,5% das pessoas tiveram perda no ânimo e memória, 75% sensação de enlouquecer, 67,5% baixa autoestima e 60% depressão. Estudo com base nessa tese de doutorado da professora Margarida Barreto, que ela chama até o assédio moral de uma violência sutil, né? E inclusive tem dentro desse assédio moral um capítulo que eles chamam de as frases que machucam, né? Para vocês terem uma ideia do quanto é tênue a linha entre tu dar uma chegada no teu empregado e já ser assédio moral, né? Então, diversos comportamentos do agressor podem caracterizar o assédio moral, como a prática, muitas vezes, de atos ou omissões que combinam no abalo da moral do trabalhador. Problemas que não são encarados de frente podem levar à debilidade da saúde dos empregados. Então, aqui tem uns exemplos das frases que machucam, né? É melhor você desistir, é muito difícil isso ou tu vai conseguir fazer, né? Esse trabalho não é aqui para ti, esse trabalho é para quem tem garra, né? Tu é um mole, tu não tem capacidade de fazer isso, tu é mesmo difícil, não consegue aprender nada, mesmo a coisa mais simples. É melhor tu pedir demissão, tu tá doente ou tu quer ir no médico, né? Aqui é local para trabalhar, não para ir no médico, tá doente, vai para o hospital, sabe? Então, imagina uma situação dessas que tem que ser repetitivamente e prolongadamente, né? Imagina todos os dias. E não é muito difícil isso de ocorrer. Sim. Até de brincadeira, né, Gilberto? Às vezes o cara começa com a não, brincadeira. E às vezes a pessoa recebe de outra maneira. Mas qual o comportamento correto aí seria do empregador, né? Chamar para uma conversa em particular, porque ocorre mesmo de empregados que não aprendem a função direito, então acho que cabe ao empregador não fazer isso em público repetitivamente, com intenção já de humilhar a pessoa, forçar ela a pedir demissão. Além das palavras, né, que geram, né, o assédio moral, tem também as outras formas, né, que é através de mandar tu vestir determinado uniforme que é ridículo, né, que a pessoa não se sinta bem, não acha? Também, sim, ou mandá-la fazer atividades degradantes, assim, humilhantes, né? Na medida que a pessoa se sente exposta, né, e mal com aquela situação, já pode se caracterizar. É que isso afeta o empregado da seguinte forma: ele se coloca numa posição que ele já não sabe como se comportar, entende? Porque ele não consegue definir bem o que é o correto, o que é o verdadeiro, né? Eu preciso desse emprego, então eu tenho que me submeter, eu estou precisando trabalhar, não estou me sentindo bem com esse comportamento, mas eu tenho minhas contas para pagar e tudo mais, né? E eu acho assim também o medo da denúncia, que a gente está trazendo sempre essas informações, para as pessoas conhecerem, né, essas formas de assédio, outras formas, que tu fala muito mais no assédio sexual e não do moral, e para as pessoas também se dando conta de algumas coisas, né, que hoje tu pode ir buscar os teus direitos, né? Se eu me sinto bem, se eu estou me sentindo humilhada, eu posso ir atrás dos meus direitos. Sim. E essa parte, e como é que eu vou provar, né? Tu já começou a falar. Bom, através de ajuda, né? Tu precisa de ajuda. A prova, os elementos de prova, os tribunais trabalhistas do país, eles começaram a aceitar como provas, além de testemunhas,
gravações de agressões, xingamentos, isso tudo pode configurar uma estratégia de defesa, né, do assediado. Outras provas que também são aceitas filmes de circuito interno de TV, advertência documentada por escrito, excesso comprovado de carga horária, detalhes por escrito das humilhações sofridas, dia, mês, local, nome do agressor e testemunhas, além de documentos de registros de centros de referência de saúde do trabalhador ou profissionais que tenham consultado. Como forma de proteção também, o Sindicato dos Bancários elaborou em 2005, dentro do trabalho denominado Projeto Assédio Moral, na categoria bancária, né? Uma experiência no Brasil, uma cartilha em conjunto com outras entidades, não sei se não é essa mesma que tem aí. A que eu tenho aqui é a cartilha elaborada pela Subcomissão de Gênero com a participação da Comissão de Ética do Ministério do Trabalho e Emprego. Perfeito. Então, contendo orientações, né, que podem ser úteis para os assediados resistir, evitar. O que diz aqui a cartilha é que a vítima deve procurar instituições como o Ministério do Trabalho e Emprego, superintendências regionais do trabalho, conselhos municipais e estaduais de direitos da mulher, comissões de direitos humanos, Conselho Regional de Medicina, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, e o que tu tinha falado agora, resistir e registrar das melhores formas possíveis as humilhações sofridas. E evitar também a conversa sem testemunha com o agressor, né? Perfeito. E exigir sempre escrito explicações do ato do agressor e manter cópia da carta enviada aos recursos humanos e da eventual resposta, né? Manter guardar essas cópias todas. Se possível, mandar a carta registrada pelos Correios, guardando o recibo, procurar o sindicato e relatar o fato para diretores demais, bem como tu falou. Também procurar médicos, advogados, aquilo que eu já tinha dito, né? Procurar o médico, assistente social, psicólogo. E essa situação é uma situação bem complicada, né, Gilberto? Porque às vezes ela acaba minando todo o ambiente de trabalho. Na própria cartilha diz que é comum que os colegas romperem laços afetivos com a vítima e acabarem reproduzindo as ações e os atos do agressor no ambiente de trabalho. O medo do desemprego e a vergonha de virem a ser humilhados, associados ao estímulo constante da concorrência profissional, os tornam coniventes com a conduta do assediador. Então, às vezes, a vítima acaba se sentindo realmente isolada de todo o ambiente de trabalho. Nesse sentido também que eu estava falando, que o empregado ele acaba não sabendo o que fazer com medo do empregador e o medo de perder. Então, o que acontece? Ele se torna competitivo. Ele se torna individual dentro do trabalho. Né, até com os próprios colegas. E aí começa a ocorrer até esse assédio moral entre os colegas. Entende? Sim. Isso é um problema. Acho que a Diná pode falar um pouco mais o que a gente, por exemplo, o que nas empresas que tu trabalha com a responsabilidade social, assim, o que a gente pode fazer para transformar um ambiente de trabalho uma coisa mais saudável, assim, entre os colegas, para que não haja, porque às vezes até o agressor pode não saber, pode ser uma falta de tato dele com as pessoas, né? Tem várias ações que a organização, a empresa, qualquer até pequena, uma farmácia, qualquer lugar, né, ele pode estar começando a articular. Ele pode ter, primeiro ele tem que ter as regras do jogo, daquele ambiente de trabalho clara, né? Ou dentro de um código de conduta, ou dentro do código de ética daquele espaço, né? Ou da organização. Tem que ter claro e ter pessoas ali, ou da gestão de pessoas, ou comitês específicos, com credibilidade, confiáveis. Não pode também fazer um comitê que vai estar colhendo e ouvindo as denúncias cheia de supervisores, né? Que aí as pessoas não vão chegar mesmo, não vão não vão se sentir seguras de estar fazendo as suas reclamatórias. Então, acho que a forma que as organizações têm de minimizar esses conflitos, porque tudo isso gera um conflito, um péssimo clima dentro da organização, é
criar espaços assim com pessoas confiáveis, que podem ser eleitas entre os próprios funcionários, que onde eu vou me sentir à vontade de chegar, olha, o meu chefe me botou um apelido, todo dia ele me chama de burra e eu estou me sentindo mal porque tá todo o departamento também me chamando de burra. Isso é um exemplo, né? Bem para o rádio, para as pessoas estarem entendendo aonde a gente quer chegar. Tem outras ações, né, que as empresas podem estar tomando, né, Pedro? Mas se tiver esse espaço, que pode ser uma ouvidoria, pode ser um comitê, cada organização dá o seu nome, com pessoas ali disponíveis para ouvir, porque até de repente porque tem várias interpretações. Às vezes um xingamento ele pode também não chegar ao nível de um assédio moral. Então tem que ter sempre uma interpretação de um outro que tenha conhecimento, né, ou um advogado, né. Nesse grupo pode também ter alguém do direito que vai poder, não, isso aí realmente não se caracteriza, ou se caracteriza, vamos lá, vamos buscar provas para te ir atrás, né, do reparo. Porque se bem que reparo, dentro da questão moral, acho que reparo é bem difícil, né, Gilberto? Sim, o reparo, às vezes, o dano psíquico, às vezes é difícil. Mas é por isso que no próprio conceito, né, do assédio moral já fala que é a exposição de forma repetitiva e prolongada de trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho, ou até mesmo fora dela, dependendo das funções desempenhadas. Então, como eu falei antes, a linha é muito tênue entre... Mas por isso que a prova tem que ser muito bem feita, entende? Eu acho que é aqueles casos que, digamos assim, é escancarado, né? Que está todo crônico, mundo vendo, quase. já é crônico. Chega uma hora em que alguém diz, como a gente estava falando antes aqui, né? Alguém vai lá e dá um empurrão, olha, chega, basta, né? Para de sujeitar com isso e alguém vai lá e abre a boca aí. Eu fico imaginando agora, Gilberto, pessoal, Edna e Pedro, que hoje mesmo aqui na nossa região, aqui, né, em Rio Grande e Pelotas, nós temos vários trabalhadores aí de outras culturas, né? O pessoal lá do Nordeste, do Norte, que está se deslocando para cá para trabalhar aí na plataforma. Ontem mesmo no Laranjal, onde eu moro, chegou um pessoal lá que não era aqui do Sul, conversando. E eu já fico imaginando também o ambiente de trabalho, né, dessas pessoas com culturas tão diferentes, né, com comportamentos diferentes, né, a dificuldade dos gestores, né, a sensibilidade que os caras têm que ter para manusear isso aí é muito complexo, né. Por isso que é muito importante, que eu acho, complementando essa informação, é que as pessoas que dirigem, né, os grupos, né, que são responsáveis, que têm cargos de coordenação, tem que ter esse perfil, né, muito bem acentuado para gerenciar esses fatos todos, né, através do diálogo, através de uma forma. Muito bom senso. Muito bom senso, porque é complicado. Porque tem que filtrar a fofoca, né? Também. Que ocorre, né? E a gente tem que verificar o que é realmente o verdadeiro. Gestão complicado. Há um tempo atrás, por exemplo, com relação, desculpa, Adina, ainda te interrompendo, as propagandas que a gente fala, né, que saiu na televisão há um tempo atrás, né, elas era normal, tipo assim, os Trapalhões hoje em dia nem passaria. Sim. Né, porque eles se referiam ao Mussum, né, de uma maneira, mas não era uma maneira agressiva. Não. Era uma maneira de brinquedo, de camaradagem, né, claro. de reação. Hoje não, né? Hoje nem pode se fazer isso, nem de brincadeira, mesmo que a pessoa não tenha intenção, né, Gilberto? Isso é que tem que prestar atenção. No que a gente vai fazer e o que vai falar, né? Porque qualquer coisa que se faça, como diz o velho ditado, pode ser usado contra si mesmo, né? Então a gente tem que perceber isso. A administração avança, o que eu ia falar era isso, Rui. A administração, a área de administração avança também, né, sobre esse aspecto nas organizações. Nós tínhamos o setor de recursos humanos, né? A gente só ia no departamento para receber, agora tem gestão de pessoas. Então ela tem que inserir, né, esse cuidado, a qualidade de vida, o clima entre as pessoas que convivem ali, no mínimo 8 horas, às vezes muito mais. O nosso endereço passa a ser o endereço da nossa organização, porque a gente passa mais tempo dentro da nossa organização do que nas nossas casas. Então,
todas as coisas que não são benéficas naquele ambiente, ele vai se refletir na minha vida, na minha vida particular, né? Não só profissional. Isso se reflete. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas. E, claro, e aí as interpretações e as formas de usar têm que ser também diversas, assim como também como as pessoas. Nós não somos iguais. Trabalhamos no mesmo ambiente, mas não somos iguais. Temos culturas, isso que o Rui falava, né? Culturas diferenciadas. E, com certeza, em Rio Grande, o pessoal que gerencia esse grupo, né, que vem chegando e nós, bairristas, do jeito que somos no Rio Grande do Sul, a gente tem essa tendência, né? Porque só gaúcho trabalha, a gente ouve essas coisas por aí, tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, que não é bem assim. Não é bem assim. É que são vários fatores, né? Vai trabalhar no Pará, por exemplo, né? Vai trabalhar no Acre. 40 graus na cabeça. O clima é diferente, os horários de trabalho são diferentes, né? É simples, só tu te molhar numa piscina de água quente e numa piscina de água fria. Como é que teu corpo vai reagir? Na quente tu vai relaxar, na fria tu vai te antenar, né? Pessoal, aqui são 14 horas e 25 minutos. Nós estamos na Rádio Com 104.5. Você pode participar do nosso bate-papo. Estamos falando sobre assédio moral. A presença do Gilberto Stanieski e do amigo o Leandro, que está acompanhando o Gilberto aqui. Antes de passar para a tua informação, Dina, vou dar a temperatura. Nós estamos a 21 graus, né? Essa temperatura que vem lá do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, que a gente pode acessar a qualquer momento. De minuto em minuto eles atualizam a temperatura com relação à chuva, vento e tal. Então, a umidade relativa do ar, 66%. Aí nós temos uma previsão do tempo para amanhã aqui também, que a gente pode acessar, que isso não tem a ver com a Embrapa, mas é um site que está incorporado dentro da Embrapa, que amanhã, hoje, quinta-feira, parcialmente nublado. Amanhã está prevendo chuva para nós. Que pena, né? Mas pelo menos que não esfrie. É bom. Mas para as mulheres do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, amanhã vamos ter uma tarde, se com chuva, não tem problema, porque vai ser bem agitada, que nós estaremos recebendo as conselheiras do Estado do Rio Grande do Sul, aqui no município de Pelotas. Está sediando amanhã a reunião das conselheiras regionais. Então vamos ter mais de 70 pessoas, mulheres confirmadas, conselheiras confirmadas, na reunião da Secretaria de Justiça Social a partir das 14 horas. Aí você aí que não está ainda engajado ao Conselho da Mulher, venha participar, venha conhecer as conselheiras estaduais e as conselheiras aqui da região, e vamos tornar mais forte esse trabalho dos conselhos que lutam por políticas públicas eficazes para a questão de gênero. Aproveitando a deixa, falando em conselho, nós vamos então agora passar para o Conselho Regional de Odontologia, né? Com a dica de saúde do Dr. Paulo Fonseca. Tá na linha, Dr. Paulo? Sim, estou aqui. Como é que vai? Que beleza, tudo bom? Tudo bem. Beleza. Então tá bem. Então vamos falar de coisas polêmicas, né? Já que estamos Opa. na coisa da polêmica, aquela tradicional pergunta: chupeta pode ou não pode? É uma dúvida muito constante, né? Pode. Aí a resposta, como tudo em saúde, diz assim: depende. Aí tem que fazer uma análise da mordida da criança, tem que ser orientado o tipo de chupeta correta. Na realidade, assim, ó, a criança está naquela fase de amamentação, ela tem necessidade de sucção, né? Então, se a gente radicalizar e disser não pode chupeta, o que vai acontecer? Provavelmente ela vai começar a chupar o dedo. E o dedo é muito mais difícil de tirar do que a chupeta depois. Então, tem que ser feita uma avaliação para que, se usar a chupeta, se a criança tem necessidade, tanto é que a própria tradução significa pacificadora, né? Se fosse uma tradução direta do inglês, significaria uma pacificadora, quer dizer, ela acalma a criança. O ato da sucção já acalma a criança, né? Como o aleitamento normalmente perdura até os seus 6 meses, é o ideal que seja isso, feito, né, do bebê, até devido a essa fase oral, necessidade de sucção, a gente diz assim, ó, não é contraindicado o uso da chupeta nesses primeiros meses, e depois vai sendo tirada gradativamente. Porém,
sempre lembre assim, consulte o seu dentista, seu odontopediatra, antes da escolha dessa chupeta. Porque ela vai ter menos chance de causar problemas de mordida aberta, de traumatismo para essa criança. Além daquele fato que eu tinha citado, é muito mais fácil de ser tirado depois, antes daquela troca dos dentes, de preferência assim, até antes dos 2 anos de idade. Começar a se tirar essa chupeta, assim como vai tirando a fralda. Então, uma adaptação gradual. Uma pergunta assim, doutor, por que é mais fácil tirar a chupeta do que o dedo? Porque a chupeta tu pode fazer uma troca. Psicologicamente, tu tens instrumentos de troca. Vamos trocar com o Papai Noel, vamos trocar com o Coelhinho da Páscoa. Aí entra aquela coisa da troca naquela fase que a criança entende, psicologicamente falando. Agora o dedo é muito difícil, até inconsciente. E outra, a chupeta pertence ao pai, não à criança. Quer dizer, o pai e a mãe, aos pais, né, melhor dizendo, o pai e a mãe dão a chupeta para a criança. A criança não tem a chupeta com ela. Enquanto que o dedo, a criança tem a chupeta com ela. Tu não tens como tem o dedo com ela. Tu não tens como exercer um controle do momento de oferecer a sucção para a criança. A chupeta, tu permanece com esse controle. Se não for entregue, ela não vai usar. Então, mais uma condição de facilidade. Bacana, a gente tem que ter bastante cuidado, né, com essas ações meio radicais. E é uma coisa que pode interferir, problemas de mordida aberta, articulação, aparelho, muitas vezes até fonoaudiólogos são indicados por problemas de dicção causados pela mordida errada, a articulação pode ter dores, leva uma série de problemas essa sucção mal feita, ou do dedo ou da chupeta, né? Por isso que é um assunto bastante polêmico que deve ser acompanhado com os profissionais da área sempre. Falou. Obrigado então, Paulo. Isso aí. Obrigadão pela participação. Um abraço, tudo de bom, bom trabalho. Tchau, tchau. Tá bom? Então nós vamos para o nosso último intervalo cultural. Na sequência a gente volta para se despedir, dar um abraço aqui, se o Gilberto não tiver mais alguma informação para nós aí, tá bem? Rádio Com 104.5. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. Agroecologia, cooperativismo e desenvolvimento regional são os princípios de trabalho do CAPA. Atualmente, são 5 núcleos de atuação no sul do Brasil, beneficiando mais de 5.000 famílias, incluindo agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Há lugares impossíveis. Na sede do CAPA também tem a cooperativa Soecológica com feira permanente de produtos ecológicos. São as novas políticas de gestão na organização de trabalho e que estão vinculadas às políticas neoliberais. Mais ou menos dentro do que a gente estava conversando antes sobre a questão das lideranças, né? Nas questões políticas, e isso acontece em todos os lugares, né? Seja nos órgãos governamentais, nas empresas privadas, nas escolhas erradas, né, das pessoas que gerenciam recursos humanos. E isso é uma coisa muito complexa, né? E é uma das coisas que eu critico nos concursos públicos, né? Porque eles não te exigem experiência, eles não é feito um teste, né? Quer dizer, o pessoal, por exemplo, né, para fazer um concurso, me corrija se eu estou errado, para fazer um concurso para juiz ele tem que ter, eu acho, 2 anos de... 3 anos de 3 anos. Prática jurídica. Prática jurídica, o que se entende por prática? De repente eu boto meu nome junto com um cara que faz né? Pode ser advocacia, pode ser em outra função que não
que não... Há controvérsias, né? Pô, o cara vai ser juiz, né? Não estou aqui criticando, mas é uma coisa para ser analisada, né? E assim outros cargos, né? Que a gente vê por aí, né? Que as pessoas fazem pré-requisitos que simplesmente é um doutorado, um pós-doutorado de pessoas que não tiveram experiência nenhuma de vida, né? Nessas funções. Mas quem sou eu para julgar? Mas a gente nota, pelo menos com o decorrer dos anos, essas questões, né, de pessoas coordenando equipes, né? Que são fundamentais para o progresso daquela empresa e que não são capacitados. E o perfil? Sem o perfil. Na verdade, se eu estou trabalhando com gestão de pessoas, eu tenho que gostar de pessoas. De pessoas, de estar com as pessoas, né? De estar, de dar informação 1000 vezes. Um entende de um jeito, outro entende de outro. Sim. Faz parte, né? Arrancar um bom dia hoje é complexo. Né? Bom dia, boa tarde, com licença, então nem se fala. É verdade. Mas a gente faz a nossa parte, né? E a gente teve aí no primeiro bloco aí um pessoal que faz muita diferença aí, né? Que é o Instituto São Benedito. São Benedito, que é muito bacana. A gente teve a oportunidade de conviver com as crianças do São Benedito essa semana lá, lembrava numa visita que eles fizeram, né? Foi muito legal, um comportamento muito bom, quer dizer, é uma disciplina, né? Para criança, claro, tem que dar um desconto, porque eles têm toda aquela energia, mas uma disciplina muito legal. Então são pessoas que fazem diferença e que estão muito perto de nós aqui, né? E são pessoas que trabalham com responsabilidade social e que nós podemos fazer alguma coisa para ajudá-los, né? A mensalidade mínima é R$10. São né? Benedito, você pode se associar. É R$10 por mês, vai estar ajudando as 90 meninas que estão lá, que são, na grande maioria, como falava a professora coordenadora pedagógica da escola, meninas vindo da periferia do município. E ela foi bem taxativa, ela disse do bairro Navegantes. E a grande maioria meninas negras, porque a escola começou em 1901 com essa característica e ainda conserva essa característica. E eu falava, e até quero pedir oportunidade aqui para o Rui, falava de algumas estatísticas que na hora não tinha na mão, mas agora o Pedro já colocou aqui nas minhas mãos, que 37% das mulheres, 92,37% das mulheres titulares do Bolsa Família, das pessoas tituladas do Bolsa Família são mulheres. E dessas 92, 63,5% se autodeclaram negras. Né? 25,6% brancas, 9,9% indígenas e 0,3% amarelas. Então esse é o retrato do Brasil. Esse é o retrato do Brasil vulnerável. Mulheres negras. Então, por isso que essas escolas, como São Benedito, precisam da nossa ajuda, precisam que realmente que as empresas, né? E a ajuda pode ser essa. Nós não temos recurso no nosso projeto, no programa Europa Escola. Mas a gente abre as portas, as crianças tiveram um momento muito lindo, assim, de ver com a interação com a natureza. A grande maioria nunca tinha saído, porque a gente tem gente que mora na periferia que nunca veio no centro. Porque para vir no centro precisa de recursos, precisa de um vale-transporte. E imagina as crianças, né? Bem mais difícil o acesso. Tem várias empresas aí que poderiam ajudar mais, né, concretamente nesse ramo. E Gilberto, falando um pouco nisso, hoje as leis favorecem um pouco a questão do incentivo, né? Tu tem assim essa informação das leis de responsabilidade social ou alguma coisa meio por cima, assim? De incentivo... Incentivo, isso, ajudar, se tem alguma coisa no que se refere ao que a gente está falando aqui. No caso, ajudar, a pessoa vai lá e contribui mensalmente com o São Benedito, ela recebe, tem como abater imposto de renda, essas coisas assim? Doações feitas por empresas, geralmente fazem doações para esse tipo de instituição, porque aí a gente desconta o imposto de renda. Tu sabe os percentuais? Quanto? Não sei agora de cabeça. Mas é um tema para o próximo programa, gente garimpar e para o próximo programa. Até porque a gente está chegando no final do ano. É uma informação que muita gente não sabe. Era importante a gente abordar isso, porque final do ano as pessoas normalmente já sabem mais ou menos o que vão pagar de receita, né, de impostos, e aí tem um prazo, Rui. Eu não sei bem, a gente vai buscar essas informações e trazer de repente para o próximo
próximo programa. Mas tem um prazo de tu tá doando, fazendo as doações para poder abater no imposto do ano, 2013. Legal. Dina, antes da gente encerrar com o Gilberto aqui, tu tem uma informação lá sobre o Conselho da Mulher? Algum assunto que a gente possa passar para os nossos ouvintes aí? Fora a reunião amanhã, a partir das 14 horas, no auditório da Secretaria de Justiça Social, né? A gente ontem esteve em audiência com o prefeito municipal Eduardo Leite, recebeu a comissão executiva do Conselho Municipal de Pelotas e nós tivemos a oportunidade de entregar a ele um texto que sugere uma alteração da Lei 3.552, que criou em 1992 o Conselho aqui no município. Então vamos estar aqui aguardando, fomos muito bem recebidos aí pelo senhor prefeito. Agradecemos na hora, porque é complicado, a gente às vezes conseguir uma agenda com essas autoridades, e agora estamos com esperança que venha alguma contribuição aí desse poder executivo. Beleza, importante, né? Esses conselhos que fiquem bastante atuantes, né? Para nossa, ficamos muito satisfeitos aqui que a Dina Bandeira, nossa colega, é coordenadora aí do Conselho da Mulher, né? Que fortalece bastante o nosso trabalho aqui também, né, Dina? Afinal de contas, trazer informação aqui, o nosso espaço é para falar de responsabilidade social. Bom, então nós vamos encerrando o nosso programa hoje, né? Agradecemos aos ouvintes. Pedro, obrigado pela tua participação. Muito obrigado aos ouvintes que estão nos ouvindo. Semana que vem a gente está de volta. Acompanhe a gente pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/coeppelotas. Beleza. Como é que tá o curso de jornalismo, tá bom? Tá bom, gente. Tá voltando a melhorar. Tá de férias, tá voltando agora. A Universidade Federal de Pelotas tá quase toda em férias, tirando os cursos do direito da medicina, que não entraram em greve no ano passado. Mas é isso aí, estamos melhorando. Muito obrigado aos ouvintes. Vamos ver as notas depois. Estão sempre boas. Então, só uma curiosidade aqui para os ouvintes, que aí ontem na audiência para um prefeito, o Pedro foi nos acompanhando, vestindo a camiseta do Conselho Municipal da Mulher. Foi bem bonito. Assim, quem quiser acompanhar, também tem o blog do Conselho Municipal da Mulher também, né? conselhomulherpelotas.blogspot.com. Tá bem. Gilberto, brigadão pela tua participação. Vamos encerrando então com aqui voltando ao assédio moral, só alguns casos levados aos tribunais, claro. Para o pessoal ter uma ideia, né, dos casos levados aos tribunais de assédio moral. Empregado que é colocado em indisponibilidade indefinidamente por mais de ano, embora remunerado. Isso sofre tortura psicológica pela forma reiterada e prolongada a que esteve exposto a situações constrangedoras e humilhantes, minando sua autoestima e competência funcional, depreciando a sua imagem e causando sofrimento psicológico. Então o cara, tu não precisa, nós vamos te pagar e tu não precisa nem vir. É assédio moral, né? Embora seja uma situação confortável para certas pessoas, mas... né? Empregado que era submetido rotineiramente na presença dos demais colegas de trabalho por ato do superior hierárquico por não ter atingido a meta de produção a usar vestes do sexo oposto, inclusive desfilar com roupas íntimas, além de sofrer a pecha de responsável incompetente, fracassado, dentre outros. Assédio moral. Tu vê que é uma coisa que de repente o pessoal faz de brincadeira, mas a pessoa que está sendo humilhada não está... É que nem esses trotes aí, às vezes, na rua, né? A gurizada entra no embalo, mas não gosta, às vezes. Agora, é perigoso, é verdade. Outra aqui no mesmo sentido daquela anterior. A dispensa do comparecimento à empresa, ainda que sem prejuízo do salário, constitui degradação das condições de trabalho e faz com que o trabalhador sinta-se humilhado perante os colegas, a família e o grupo social. Também pessoa também dispensada de ir trabalhar. E aqui tem o empregado que é confinado em uma sala sem ser-lhe atribuída qualquer tarefa por longo período, existindo grande repercussão em sua saúde, tendo em vista os danos psíquicos. Então o pessoal ficar atento aí também para não sair qualquer coisinha que acontece dizendo que é assédio moral, né? Mas ficar atento porque ele está presente, está aí e aquela questão de que o poder embriaga, né? Dá o poder para algum e de repente na competitividade de hoje, na ânsia de ter mais lucros, né? Esquece que ele por trás do trabalhador, há uma pessoa,
não, e aí ele passa, o empregador passa a exercer essa pressão em cima da pessoa do empregado e não do cargo dele como trabalhador, que seria o interessante, né? Então, agradeço novamente poder estar aqui aprendendo com vocês, porque as dúvidas surgem aqui, né? E a gente busca, vai atrás. E para a próxima semana, então, já temos esse assunto aí, um assunto aí das deduções, das deduções, e vamos garimpar e trazer para os ouvintes. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Valeu. De nada. Boa tarde a todos, tenham uma boa quinta-feira e até a próxima semana. Se Deus quiser. Bom, boa tarde a todos, obrigado, Gil, pela participação mais uma vez. E agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência com o nosso Momento do Choro, hoje trazendo aí a música de Severino Araújo e a orquestra Tabajara, que fez muito sucesso, né? E também o Samba Choro, um disco, né? Um vinil gravado pelo Gilberto Gil e Germano Matias em 78, que a gente foi dar uma pesquisada e vai mostrar também. Voltamos daqui a pouco.